Mateus 6:20. Ele vinculou isso ao mandamento, ao desejo dos nossos corações. Pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Não é? E a gente pode depois ver. O meu também está no The Chosen, porque está lá com uma coisa bonita. Aí, tá vendo? Ela está na série, ela está vendo a série, tá vendo? Que Deus abençoe. A dele vai acumular milhões, juntar, né? Amém, amém. Vai morrer de fome. Mas agora, Sil, deixa só eu falar. Mateus 6:21 também. Vocês podem ver nos versículos também 10 e 20, de 10 a 20. Vocês vão poder ver melhor, fazer a exegese do texto. Ai, meu Deus. Então, quando a gente vê aqui a hermenêutica do texto, né, Jesus disse que o quê? Que o desejo, que dos nossos corações, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Então Jesus está querendo dizer para a gente esquecer o quê? As coisas dessa vida. Sim. Não ficar acumulando coisas aqui na terra, porque o nosso tesouro está lá. Sim. A promessa dele não é daqui, é no céu. Entendeu? Então nós precisamos ter essa consciência. A Bíblia menciona que recompensas que aguardam o crente, que serve fielmente ao Senhor neste mundo, Mateus 10:41, uma grande recompensa prometida para aqueles que são perseguidos por causa de Jesus. Várias coroas são mencionadas em 2 Timóteo 4:8. Por exemplo, Jesus diz que trará recompensas consigo quando retornar, em Apocalipse 22:12. Né? E devemos o quê? Valorizar o Senhor Jesus acima de tudo. Quando Jesus é nosso tesouro, nós vamos comprometer nossos recursos, nosso dinheiro, nosso tempo, nossos talentos para a sua obra neste mundo. Nossa motivação é que fazemos é importante. Então, o que eu quero dizer aqui, irmãos? Vamos lá, vamos traduzir isso daqui. Quando Jesus é o nosso tesouro, nós nos comprometemos com os nossos recursos, com o nosso tempo. Isso quer dizer nosso dinheiro, nosso tempo, os nossos dons, que são os nossos talentos, para a sua obra aqui na terra. Então, uma pessoa que tem Jesus no coração, ela compromete os seus recursos, sejam eles financeiros, sejam eles o tempo e sejam eles os seus talentos, os seus dons. Uma pessoa que tem Jesus de verdade, ela faz isso pela o reino de Deus na terra. Nossa motivação para que o que fazemos é importante. 1 Coríntios 10:31. Paulo encoraja os servos, lembrando-lhes que Deus tem uma recompensa eterna para aqueles que são motivados a servir a Cristo. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração para o Senhor, não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Então, queridos, tem pessoas que fazem as coisas da igreja e por algum motivo alguém não gosta, ou por algum motivo as coisas não saem como elas querem. Aí elas dizem, não vou fazer mais nada, não quero mais saber disso. Irmãos, olha só, tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração. Então, quando você faz tudo de todo o seu coração, você se empenha, você se doa, não importa o que os outros acham, importa o que Deus espera de você. Mas que é o que Deus acha. Também, né, pastor? Que? Fazer sem querer retorno. Isso, você não tem que querer nada em troca, você tem que fazer se doando. Né? Então lembre-se que tudo que fizerem, façam de todo o coração. Então eu tenho que fazer com toda a minha força, com toda a vontade. Deus não quer nada de qualquer jeito, irmãos.
Deus não quer nada de qualquer jeito. Deus quer de todo o coração. Deus só se importa com o nosso coração. Porque dele saem as coisas boas ou ruins. Então Deus está preocupado com os nossos corações. Não são com seus gestos, suas atitudes, né? É com o seu coração. Porque dele é que vão sair as atitudes. As palavras é do coração que vai fomentar tudo isso. E pode abençoar, como pode destruir a vida das pessoas. Então, eu creio que nós precisamos ter isso na nossa cabeça. É Cristo Senhor que vocês estão servindo. Nós estamos servindo a Cristo Senhor, nosso Deus. Não é qualquer pessoa. Você não está servindo o pastor, você não está servindo ao prédio do qual tem uma placa lá com o nome da igreja, você não está servindo irmão nenhum, você está servindo a Deus. É a Ele que você está se doando, é a Ele que você está fazendo as coisas. Por mais que você receba por isso, por mais que você seja funcionário da obra de Deus, você está fazendo isso por Deus e não pelo dinheiro. O Almir já foi funcionário da instituição. E ele fazia aquilo não pelo dinheiro. Eu tenho certeza porque eu conheço bem o caráter cristão do Almir. Ele fazia isso para Deus, para agradar a Deus. Porque só uma pessoa que fez o trabalho que ele fez dentro da instituição, da nossa instituição, o trabalho sério que ele fez, a gente só faz isso por amor a Deus, não por dinheiro. Ô Lúcia, Jesus te abençoe. Lucinha, beijinho, ó. Deus abençoe tua vida. Rosana, Jesus abençoe você. Rosana, eu tô com saudade de você. Carlos Alberto, meu querido, Jesus seja com a tua vida. Tem uma noite de paz aí, você e Yolanda. Parabéns, 50 anos, todos de ouro. Deus, a Rosângela ainda chega lá, ela é o Ué, poxa, sem fé é impossível agradar a Deus. 50 anos que eu fiquei de verdade. Mas, querida, sem fé é impossível agradar a Deus, entendeu? É Cristo Senhor que vocês estão servindo. Eu resolveram. Pastor, uma dúvida. É errado querer reconhecimento? É errado. É errado. Por que é errado? Porque tudo que nós fazemos é Deus que nos dá. Deixe que as pessoas vejam o reconhecimento. Não espere retorno de nada. Faça por amor. Porque Deus está vendo o teu coração. Nunca faça esperando nada de ninguém. Faça porque você ama a Deus. Porque você ama primeiro o seu próximo. Porque é impossível você amar a Deus sem amar o seu próximo. Então você tem que fazer por amor ao teu próximo. E aí você vai estar amando a Deus. E Deus com certeza está vendo o seu coração. E a sua mão poderosa estará sobre a tua vida. Então nunca faça nada esperando nada de ninguém. Porque se você esperar, você só vai se decepcionar. Deus nunca vai te decepcionar. Mas as pessoas vão... É muito difícil você não ser decepcionado pelas pessoas. Então não espere nada, porque Deus é quem honra a tua fé. É Deus que te concede todas as coisas. Os seus dons, os talentos, sabe? Tudo foi Deus que deu, o trabalho, o conhecimento intelectual, que você, tudo que você está adquirindo, Deus está abrindo a tua mente para que isso entre e você guarde. E vai usar isso quando for necessário. Eu posso orar pelo aprendizado, se quiser aprender? Pode, lógico. Pede a Deus sabedoria. Foi o que Salomão fez. Peça a Deus sabedoria e Ele dará. Agora, lembre-se de uma coisa. Ele vai dar sabedoria a você. Mas Ele vai cobrar mais de você. Quanto mais Ele dá, mais Ele cobra. Cobra que eu digo assim, Ele vai cobrar resultados dentro daquilo que Ele te deu. Então tenha isso na sua cabeça.
né? Amém, que Deus abençoe você também, Lúcia. Jesus seja com a sua vida. E nós precisamos entender que quando vivemos sacrificialmente por causa de Jesus, ou o servimos através do nosso serviço ao corpo de Cristo, acumulamos tesouros no céu. Mesmo nos atos aparentemente pequenos, nos serviços que não passam despercebido por Deus. Aquele serviço da faxina que ninguém quer fazer, sabe? Ajudar o outro, distribuir folheto, sabe? Serviços que o ser humano acha como pequeno, né? Mas você agrada o coração de Deus. Uma que falar de Jesus é o objetivo da igreja. A igreja foi criada para isso, para pregar Jesus. Não tem outro objetivo. A igreja foi criada para isso. Então isso é de suma importância você fazer. Qualquer coisa que você faça no reino de Deus, de coração aberto, Deus recebe. Deus vê o coração. Onde está o seu coração? É preciso saber aonde está o seu coração. O João Pedro já aprendeu, João Vitor já aprendeu que o coração dele precisa estar o quê? No Senhor. Não em nada, em tesouro da terra. Sim, no tesouro que o Senhor Jesus nos prometeu no céu. Ele já aprendeu aqui. Eu tenho certeza que ele já tem essa consciência. Se alguém der, menos que seja apenas um copo d'água fria, um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, e eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então, Mateus 10, 42, Jesus falando. Desculpa, eu li, hoje a cabeça está meio difícil. Eu vou ler de novo. Se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, água natural, né? Um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, e eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Mateus 10, 42. Um copo de água natural é o suficiente para Deus acreditar a você bênçãos. Você vê, um copo de água natural, de água que você der a um desses pequeninos, a uma dessas pessoas necessitadas, Deus acredita bênçãos sobre a sua vida. Ele reconhece o amor que você tem pelas pessoas. Então reflitam sobre isso. Isso é importantíssimo, irmãos, porque às vezes a gente não para pensar que essas coisas, por menor que seja, ela tem valor para Deus. Ô Margarete, prima amada, minhas primas todas de Valença estão aí. O Sul Fluminense está dominando hoje a live. Minha querida, que Deus te abençoe. Te amo, tá? Amo vocês. Vocês são minha família amada. Amo demais vocês. Eu tenho uma família lá em Valença, no Sul Fluminense do Rio de Janeiro. Uma família que me ama muito. Eu amo muito essa família. E minhas primas, eu tenho prima que não acaba mais. Prima que não acaba. Mas a Solange sabe disso, é muita prima. Mas eu amo todas elas, né? Algumas estão em Valença, outras estão em Juiz de Fora, né? Outros estão em São Paulo, outras estão em outro estado que eu nem sei aonde, outras estão em Volta Redonda, Barra Mansa. Mas a gente ama todas elas. São primas amadas e primos amados. Voltando aqui, mas eu tinha que fazer esse rasgo de amor para minha prima, né? Alguns dons são mais visíveis. Veja em 1 Coríntios 12, como ensinar, cantar ou tocar um instrumento musical. Pode ser tentados a usar seus dons para a sua própria glória. Olha, gente, será que tem alguma coisa parecida que nós vemos hoje? Vou repetir para vocês, né? Como ensinar alguns com dons visíveis, né? Que apareçam, que sejam... 1 Coríntios 12, como ensinar, cantar ou tocar um instrumento musical, podem ser tentados a usar os dons para a sua própria glória. Tem pessoas que usam, eu não vou citar nomes, né?
Tem pessoas que usam os dons que Deus deu para a glória de Deus. Eles reconhecem que aquilo não vem deles, é de Deus. E eles fazem isso para Deus. É como esse que vos fala aqui, eu tenho o dom da palavra, mas foi Deus que me deu. Da mesma forma que Ele me deu, Ele me tira na hora que Ele quiser. Eu sou apenas, irmãos, um instrumento. O músico é apenas um instrumento. Você é apenas um instrumento de Deus. Entendeu? Nós não somos nada. Hoje mesmo eu celebrei uma cerimônia, um funeral. E aí você vê que você não é nada. Eu fui num cemitério onde tem não sei quantas capelas, é monstruoso, o maior cemitério do Rio de Janeiro. E não tinha uma vazia. A única vazia era que estava reformando. E saiu um corpo e estava outro, saiu um corpo e estava outro. Então você veja que nós somos unicamente pó. Nós não somos nada, querido. Como eu falei lá em Salmo 103, versículo 15, né? Que nós somos apenas como a erva, as flores do campo. É como um sopro, da mesma forma que ela nasce, como um sopro ela desaparece, ela morre. Assim é a nossa vida temporal. Então não se ache que seja algo, porque você não é nada. Você é tudo em Cristo Jesus. Aí você é tudo. Pode ter certeza que é tudo. Entendeu? Aqueles que usam seus talentos ou dons espirituais e procuram louvar o louvor de homens, em vez de buscar a glória de Deus, recebem o seu pagamento integralmente aqui e agora. Aplauso dos homens foi a extensão da recompensa dos fariseus. Mateus 6,16. Aí está a sua resposta, João Vitor. A sua resposta está aí. Sabe? Você, quando você recebe o reconhecimento das pessoas, você está recebendo um pagamento integralmente. Aplausos, elogios, né? Mas isso não vale de nada para Deus. Não é para a glória dele. Entende? O que temos que fazer é para a glória dele. Minha querida, eu também te amo, minha prima querida. Porque devemos trabalhar por aplausos, mundanos. No entanto, quando podemos ter muito mais no céu? Por que devemos trabalhar por aplausos mundanos? No entanto, quando podemos ter muito mais no céu? Será que a gente está preocupado? Será que... Eu sei que a juventude, a gente se preocupa muito com isso, a gente vive em tribos, né? Sejam elas de uma forma na sociedade, ou seja ela na sociedade cristã, a gente vive em tribos, né? E essas tribos, normalmente, a gente quer reconhecimento. Isso é coisa humana, né? O homem, ele precisa de reconhecimento. Se encaixar dentro do grupo, né? Que? Ter aceitação do grupo. Exatamente. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu querido e meus queridos aqui. O reconhecimento que você precisa é de Deus. Porque Ele é o autor da vida. Jesus é o autor da vida. Ele dá e tira no momento que Ele quer. Tudo que você tem foi Ele que deu. Então não se preocupe com o reconhecimento de homens. Se preocupe com o que Deus vai reconhecer. Tinha um homem que, na época, lá, é um dos patriarcas, né? Moisés relata esse assunto no livro de Jó, né? Que Deus vê um homem que Deus... Eu não vi Deus elogiar ninguém nascido de mulher, pela vontade do homem, né? Que foi Jó. Porque Jesus, ele elogiou, lógico, é filho dele e o próprio Deus. Né? Mas ele elogiou Jó. Ele chegou para o mal e falou assim,
vê meu servo Jó, como é reto, como anda corretamente. Poxa, você quer, se tem algo que você pode ter vaidade, se orgulhar, é Deus olhar para você e olhar e dizer isso sobre você. Poxa, tu já pensou Deus olhar de cima e ver porque Ele está lá em cima? Ele olha para você e vê, poxa, olha lá minha serva Neuza, olha como ela anda, como ela é correta, como ela é digna. Poxa, sabe lá o que é o reconhecimento de Deus? Tem coisa maior do que o reconhecimento de Deus. O reconhecimento do homem, às vezes, é pura falsidade. Tem um monte de interesses ali no reconhecimento do ser humano. Muita vaidade. Por que devemos trabalhar por aplausos mundanos? No entanto, quando podemos ter muito mais no céu? O céu nos oferece tudo. Daí uma pergunta para vocês aí, né? Como podemos acumular tesouros no céu? Bom, vamos refletir um pouquinho, eu vou tomar aqui o remédio, e vocês aí reflitam, eu aqui, e vocês aqui também. Vocês reflitam, né? Como você pode acumular tesouros no céu? Como você pode acumular tesouros no céu? Vocês estão refletindo aí? Vocês estão refletindo aí? Vocês aqui? Vocês aí? Sim. Então, como a gente pode acumular tesouros no céu? Jesus nos disse que para acumular tesouros no céu, Mateus 6,20, ele vinculou esse mandamento ao desejo dos nossos corações. Por onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Vamos lá? Vamos fazer a exegese do texto? Vamos fazer a exegese do texto aí, né? Ele vinculou esse mandamento ao desejo dos nossos corações. Onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Onde está o seu coração? Quando você souber onde está o seu coração, você vai saber aonde está o seu tesouro. Eu estou fazendo o inverso, para vocês entenderem que tudo está aqui. Tudo começa aqui, no nosso coração. E tudo termina aqui. Vocês entenderam? Eu até usei uma metáfora aqui. Tudo começa aqui. Como começa a vida? Tu vai ver uma ultrassonografia, você vê. O que é isso? O coração. Então ali tem vida. Não é verdade? Você vê a ultrassonografia, você não vê, você vê um pingo ali, mas você vê o batimento cardíaco, você vê o coração batendo, porque há uma vida ali. E, poxa, quando termina isso? Quando o coração para. Então, começa aonde termina. Entendeu? Começa aonde termina, irmãos. Então, tenha certeza, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O seu tesouro é Jesus Cristo. Se o seu coração está nele, você tem o tesouro. Se o seu coração não estiver nele, você não tem o tesouro. Então, reflitam sobre isso, irmãos, porque isso é muito importante. Está lá em Mateus 6,21. Veja também, repito, os versículos 10 a 20, porque isso daí direciona e marca a nossa vida cristã. Se você não sabe onde está o seu tesouro, da onde vem o seu tesouro, da onde Jesus está no seu coração, Ele é o seu tesouro.
Por isso ele diz que o tesouro está no céu, porque ele é o nosso tesouro. Ele é o que nós temos de valioso em nós. Qual outra coisa que temos de valor? Tem outra coisa que há de valor na nossa vida? Além de Jesus Cristo? Tem? Em Deus. Então, e Nossa Senhora também. Então, queridos, o que a gente vê aqui? A Bíblia menciona recompensas que aguardam o crente que serve fielmente ao Senhor neste mundo. Mateus 10, 41. Uma grande recompensa é prometida para aqueles que são perseguidos por causa de Jesus. Várias coroas são mencionadas. Né? Eu repeti essa parte porque nós devemos valorizar as coisas. E o Senhor Jesus, acima de tudo, quando Jesus é nosso tesouro, nós vamos comprometer os nossos recursos. Eu quero que vocês tenham isso na cabeça, que não tem como Jesus ser o nosso tesouro sem que a gente comprometa os nossos recursos. Isso tem que ficar na mente de vocês, queridos. Porque senão a gente vai dar cabeçada. Sabe, o jovem rico amava seu dinheiro mais do que Deus, em Mateus 19, 16 a 30. O fato que Jesus ressaltou, a questão não era que o jovem era rico, mas que ele valorizou a sua própria riqueza. Ele não valorizou o que poderia ter em Cristo. Jesus disse ao homem para vender seus bens e dar aos pobres. E você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Versículo 21. O jovem foi embora triste porque era muito rico. Ele escolheu o tesouro deste mundo. Por isso, não acumulou tesouro no céu. Ele não estava disposto a fazer de Jesus o seu tesouro. O jovem era muito religioso, mas Jesus expôs o seu coração de ganância. Queridos, é isso que Jesus mostra para a gente. O nosso coração de ganância. Quando a gente não dá valor ao que tem valor. Quando a gente só está preocupado com as nossas coisas. Com ter isso, ter aquilo, e é só o verbo ter. E vai o verbo ter. Mas nunca o verbo obedecer, seguir. Isso é muito maior, porque é um tesouro eterno. Jesus nos oferece um tesouro eterno. Você não precisa se preocupar com nada nessa vida. Essa vida, ela é temporal, ela passa rápido. Mas a vida eterna, o nome já diz, é eterna. Somos advertidos a não perder a nossa recompensa completa, seguindo falsos mestres, como está em 2 João 1,8. É por isso que é tão importante estar na palavra de Deus, estar com a palavra de Deus diariamente. 2 Timóteo 2,15. Dessa forma podemos reconhecer os falsos ensinamentos quando ouvimos. Por isso a importância de saber a hermenêutica e a exegese. Para que nós não sejamos enganados com mentiras, com heresias. Por isso precisamos saber o significado. Os tesouros que aguardam o Filho de Deus superarão em muito qualquer problema, inconveniência, perseguição que possamos enfrentar. Romanos 8,18. Podemos servir ao Senhor de todo o coração, sabendo que Deus é o Senhor que acompanha tudo de perto, e a sua recompensa será abundantemente graciosa. Sejam sempre dedicados ao obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Nunca, em hipótese alguma, o trabalho que vocês fazem para Deus é vão, é inútil. Tudo que você faz para Deus é importante, é valioso, é grandioso, e Deus sempre vai te abençoar.
Então não se preocupe com as coisas desse dia a dia, as coisas que a sociedade consome, sabe? Aquilo que as pessoas consomem e que nós não temos necessidade de consumir. Se preocupe com aquilo que Deus nos prometeu. Jesus disse que iria, mas iria preparar moradas para nos levar. E Deus nunca deixou de cumprir nenhuma de suas promessas. E não deixaria agora. Então Jesus está preparando moradas para a gente. Então não se preocupe aqui na terra, com as coisas que aqui oferece. Se preocupe com o que Deus te oferece no céu. Porque lá é a vida toda. Não tem fim a vida. Aqui a vida é temporal. Eu estou falando com vocês, mas a qualquer momento Ele pode me levar. Como pode levar qualquer um de vocês. Então se apegue àquilo que é eterno, que é Jesus Cristo. Seja obediente. Seja fiel a Deus. É isso que precisamos ser. Né? Que Deus possa assim abençoar a vida de vocês. Mas lembre-se bem, onde está seu coração? Está na ganância? Está na gastância? Ou ele está em Cristo Jesus? Onde está o seu coração? Fica essa pergunta para você todos os dias. Todos os dias pergunte-se para si próprio. Onde está o meu coração? O meu está no próximo, dos outros aí eu não sei. Então, assim já rasgou aqui o verbo. Né? Então, a gente tem que se perguntar todo dia, todo dia, aonde está o nosso coração. Então, que Jesus possa, sim, abençoar rique e poderosamente a vida de vocês. Né? Que vocês possam, assim, ser abençoados com essa palavra. Amém. Saibam de uma coisa, toda vez que alguém abrir a palavra de Deus e ler, ela não precisa falar mais nada. Porque a palavra, por si só, ela liberta. Então, entenda uma coisa. A palavra entrou no teu ser. Deixa ela germinar. Deixa ela germinar em você. Porque você vai ver a transformação na sua vida. Que Deus abençoe. Nós vamos orar. Né? Vamos orar agradecendo a Deus pela palavra. Vou pedir que um dos irmãos aí, quem sentir o desejo no coração, ore agradecendo por essa palavra, né? Pelas pessoas que ouviram, para que Deus possa agir e tocar no coração das pessoas, quem assim quiser. Está à vontade aí. O senhor quer café? Não, agora não, amor. Muito obrigado. Pai querido,